O Com LicitaCast é um programa da empresa Com Licitação que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Com Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com LicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas. Sejam bem-vindos a esse dia tão especial. Aí estou ao lado dele, Antônio Lima, mas Antônio, hoje é o aniversário de 22 anos do Com Licitação. Então aqui será um dia muito marcante para nós todos que faz parte aqui de todos os projetos e a empresa como só, ela trouxe várias inovações ao mercado. Sim. E dentro desse podcast, que será tão especial, estamos aqui de frente com a dona, a CEO do Com Licitação, e também o nosso primeiro cliente. Você tem noção? Caraca. Há 22... Antônio, há 22 anos atrás, o que você estava fazendo? 22 anos atrás, eu estava iniciando o ensino fundamental. Legal. E eu tava sonhando em ser jogador de futebol, quando piazinho, assim, bem pequenininho, tava sonhando. E eles já estavam fechando negócio, já estavam com as suas empresas. Então, se você que é empresário hoje e você ainda está com a sua empresa, então essa é uma história de superação para que você consiga também ter bons espelhos e seguir nessa empreitada que todo empresário tem grande dificuldade no seu começo, principalmente, né? E sofre bastante nesse país, então a gente tem que trazer aqui bons exemplos para que a gente consiga ali traduzir e expandir esse mercado, né? Não é verdade? Exatamente. E veja, né, quando a gente traz esse contraste, né, do aniversário do Com Licitações com o nosso primeiro cliente. Olha quanto que modificou esse mundo, esse universo, né, das contratações. Então veja, tanto na questão legislativa como também na questão de tecnologia, né, cara? Sim. Imagina, eu fico imaginando, hoje às vezes você para e pensa e você fala, poxa, tem a ferramenta ali que traz para você as licitações, ok, as licitações publicadas ali digitalmente, mas veja, há 20 anos atrás não era assim. Não era nada assim. Então veja, você começar essa empreitada, trazer isso, buscar essas informações e trazer para os clientes é algo, poxa, hoje quando a gente para pensar, né, você vê o quanto de determinação, o quanto de garra, o quanto de força foi necessário para construir toda essa história, e o mesmo se aplica ao nosso primeiro cliente, né? Veja, em uma estatística que a gente verifica no mercado de empresas que morrem, você vê que uma empresa com uma solidez tamanha que acompanhou todos esses 20 anos com licitação, então também é uma empresa de muito sucesso Com que certeza. Hoje está no mercado, é referência também no mercado, então, poxa, olha a responsabilidade que temos hoje, hein, Bruno? Legal, e teremos muitas histórias para contar hoje. O nosso cenário ele está decorado, você viu que tem bexigas aqui? Está decorado. Decorado com bexiga, não sei o que vai ter depois lá na empresa, lá o pessoal vai armar também, a gente vai soltar no final aqui também. Só no final. E sou de frente com eles, na verdade. Então, para mim é uma honra estar aqui apresentando esse quadro. E sou, primeiro, Sônia Lúcia, que é empresária, natural de Barretos, São Paulo, mãe do Ronaldo, do Rafael e do Rodolfo. Ela é a CEO do Com Licitação e temos uma história bem interessante aqui que eles vão contar, que teve uma ligação entre os dois ali, que a própria Sônia atendia os telefonemas ou prospectava também. Teremos essa história também para contar. E claro, estamos ao lado dele também, Masayoshi Asano, que ele é empresário, engenheiro, casado, ele tem um filho, ele é natural de Pompeia, São Paulo. A empresa que representa aqui é a Aerocarta Engenharia de Aerolevantamentos, atuante desde 1987. Olha isso. Legal. Em todo o território nacional nas áreas de cartografia, cadastros,
avaliações e geoprocessamentos. Temos alguns serviços aqui que ele nos lista bastante, por sinal. Construção de base cartográfica digital, cadastro técnico multifinalitário, mapeamento móvel terrestre, planta de valores genéricos e geoprocessamento. Para quem não conhece, o site é www.aerocarta.com.br. O nosso tema de hoje é aniversário de 22 anos e o nosso primeiro cliente do Com Licitação. Masayoshi e Sônia Lúcia, sejam bem-vindos. Sônia, prazer estar aqui contigo. Até que enfim ela veio aqui, viu, Antônio? Esperou o aniversário para vir aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Antônio, muito obrigada, engenheiro Masayoshi. É uma honra, uma emoção muito grande, eu já estou começando a querer chorar. É muito emocionante a gente poder comemorar 22 anos de uma empresa e estar ao lado aqui do engenheiro Masayoshi, que foi o nosso primeiro cliente através da Aerocarta. Isso aconteceu em março de ano 2000. Quando eu fiz essa ligação para a empresa, isso é muito gratificante, porque significa que é a qualidade que fidelizou um cliente e que é o atendimento que fidelizou um cliente. Então, eu agradeço muito, não só a confiança, porque a confiança era muito mais do que isso, né? Era o estímulo, era a gente poder acreditar que a gente estava fazendo um serviço certo. Então, lógico que a gente fazia e buscava diferenciais, né? Em outras épocas, como vocês falaram, aí até trouxe aqui inédito de ter diário oficial assim em papel, a diário oficial de ano 2000 que eu consegui achar para trazer, porque tem pessoas que nunca tiveram acesso a esses jornais impressos. Naquele tempo, a gente tinha uma quantidade muito grande de jornal, porque você tinha Diário Oficial da União, né, que era o federal, e que a gente, 26 estados, mais Distrito Federal, todas as prefeituras, e não tinha essa quantidade de sites, né, que a gente tem hoje. Então, na verdade, era um trabalho muito manual, onde a gente riscava o jornal para selecionar um time muito maior do que a gente tem hoje dentro do Com Licitação. E o time de hoje ainda é inédito, porque Com Licitação busca... tudo bem, a tecnologia é muito importante, mas a qualidade de você estar atento a todas as publicações, como classificar essa licitação, uma publicação que não saiu correta. Então, esse trabalho ele não é só tecnológico. Então, a gente tem um time dentro do Com Licitação, onde a gente vai selecionar e continua, eu estava contando agora mesmo para o engenheiro Masayoshi o que a gente faz, né? Então, o filtro da licitação para o negócio do cliente, para que seja direcionado conforme é o mercado que ele atua. Então, histórias muito diferentes das histórias de hoje, né? Você pensar hoje, como você tem nas startups, como se diz, Com Licitação, na verdade, sem saber já era uma startup, né? Porque a gente sempre foi muito ágil, muito preocupado, sabe, com que a informação chegasse muito rapidamente para o cliente, para ele não perder tempo. As licitações têm prazos e as publicações não eram também da maneira que agora, né? O jornal chegava pelo correio. Então, a gente tinha que criar mecanismo para ter o alcance a todos esses jornais, né? Parcerias, e buscar jornal em lugares diferentes, fazer assinatura diferente, e nas distribuidoras de diários oficiais. Imagina se a gente pudesse imaginar isso hoje, né? Naquele tempo, a gente fazia coleta de carta-convite direto no mural de aviso. Então, a gente tinha que ir buscar a carta-convite, porque ela era publicada, e muitas vezes não, né? Ficar na gaveta lá do órgão público, né? Não era pregoeira, era só comissão de licitação. Mas a gente ia nos murais, e com prazo muito curto, com certeza, telefonava para a empresa para a gente inserir, para chegar rápido para o cliente, para a gente fazer diferencial, que nos permite hoje comemorar 22 anos de sucesso. Que então, eu tenho toda essa história, essa memória de Aerocarta, até porque reproduzi essa história muitas vezes em alguns outros momentos. Legal. Que legal. Masayoshi, como é que foi isso? Eu vou, primeiro, claro, se apresente, mas Sim.
Como que é para você, primeiro cliente, lógico, né? Quando a gente teve essa ligação para convidar aqui, você não fazia ideia, né, de que era o primeiro cliente. Mas como que é para você estar aqui? Claro, você também representa uma empresa de muito sucesso, né? Mais de 30 anos de mais mercado, de 30 né? anos de mercado também. Então, seja bem-vindo ao nosso Consa Cash. Ok. Bem, eu confesso que eu não lembrava de detalhe que eu fui o primeiro cliente, né, da Consa-Licitação. Mas, rapidamente, a história nossa é o seguinte, os fundadores da empresa, eram todos de uma empresa estatal. E estava contando a Sônia que estatal a coisa é mais simples. Mais simples é restrito, né? O mercado é restrito, mas você não precisa ir muito atrás, porque ele vem. Né? Tem um decreto lá que, né, concede a prioridade para você e tudo mais, né? Enfim. Mas daí a empresa encerrou praticamente a atividade como estatal, né? E aí nós resolvemos assumir, né, as atividades. É evidente, é uma continuidade. O trabalho é a continuidade, mas aí nós ficamos, vamos dizer, como é que nós vamos agora acompanhar o Brasil desse tamanho, né? 5.000 e tantos municípios, né? Então, aí foi bom. Mas a gente conhecia, sabia que outros concorrentes, né, buscavam o trabalho normalmente. Eu falei, bom, não é possível, né? Não dá para acompanhar 5.000 jornais ali, né? Deve ter algum sistema, né? Daí foi que fomos buscar alguma forma e achamos com licitação, foi. Agora, não lembrava também, não sei com quem você falou, né, Sônia? Com mas você. Comigo? Poxa vida, que memória, né? Desculpe o lápis aí, mas... Enfim, mas aí deu certo, porque agora, eu diria assim, só rapidinho um briefing, né? Assim como vocês evoluíram bastante... Eu acho que naquela época recebia assim, um aviso por fax, não era? Isso. Uma coisa assim, né? Fax, não tinha e-mail, nada disso, né? WhatsApp, isso não existia, né? Pois bem, mas enquanto a gente acompanha essa parte, a parte de trabalho, praticamente, propriamente dito nosso, também mudou muito. Só dar um exemplo assim, bem típico. O nosso trabalho, basicamente, a matéria-prima é com avião, tirar fotografia aérea, interpretar a imagem, fazer projetos, daí para frente, mapeamento, cadastro, daí para frente. Mas, só um detalhe curioso, quando eu comecei a trabalhar na estatal, tinha um avião piloto e tinha um navegador. E o navegador, como é que ele... Porque a imagem tem que ir e voltar e cobrir 100% a área, né, de estudo. Pois bem, aí o navegador, ele ia assim, bom, olha, na ida eu passei para aquele curvinha, né? Ou aquele prédio. Na volta tem que passar por ali. Era tudo memorizado. Hoje com o advento tal do GPS, né? Você coloca a coisa, fica dormindo, não faz mais nada, né? Então, facilita muitas coisas, né? E a última evolução, não para as cidades, áreas enormes, mas, por exemplo, áreas pequenas, tem o drone, né? O drone virou uma febre hoje, né? Isso é verdade. Uma febre, drone. Você vai lá, fica embaixo, fica um videogame praticamente, né? vai e volta, né? E consegue trabalhar, sabe? Então, o que a gente faz? Hoje a coisa não é bem assim, então tem que associar a evolução da tecnologia, né? Então, a gente usa drone também. Né? Um complementa o outro. Enfim, mas é só mais um detalhe só. Toda a imagem aérea, ele está solto no ar. Você precisa amarrar o solo, né? O terreno. Então, tinha aquele, não sei se escutaram, teodolito, distanciômetro. Tem um equipamento para medir distância e para medir ângulo. Para você atribuir coordenadas, X, Y, Z. A posição. Uhum. Antigamente, eu me lembro, uma vez, desenvolver um trabalho no Piauí. Piauí, ali cheio de babaçu. O babaçu, ele tem uns 12, 15 metros de altura. Veja você está no meio do babaçu, você não enxerga nada. 360 graus só tem babaçu, você está perdido. Mas você precisa ver o outro ponto, né? Tinha que levantar a torre. Torre de 12 metros, 15 metros de altura, para a pessoa subir lá em cima e fazer a visada, vamos ver o outro ponto, entende? Enfim,
Mas hoje o GPS resolveu tudo isso, né? Então é uma evolução. E assim, tudo acho que tem que evoluir, né? Com certeza, com certeza. Obrigado, Masayoshi. massa. Que legal, né? A gente vai estar aqui como... A gente vai ouvir muitas histórias aqui. Cara, e sabe o que é o mais legal? Eles começam a contar e começa a passar um filme na nossa cabeça. Pelo menos Sim. comigo começa a passar um filme, né? Igual ela falou, poxa, olha... E quando eu comecei, eu falei, pô, não tinha os sites que a gente tem hoje e tudo mais. Mas só que a gente falar isso é uma coisa. Quando ela traz o relato de como era feito, cara, imagina, como diz o Rafael Ícaro, é um trabalho surreal de Sim. você buscar isso. E depois, quando... É na unha, Sim, né? É na unha. Sim, quando o senhor trouxe a questão de vou amarrar a coordenada. Poxa, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que criar soluções para eu conseguir resolver o primeiro problema ali, que é o ambiente que eu estou, para depois conseguir resolver o meu problema principal, entre aspas, que é conseguir amarrar a minha coordenada. E hoje a gente tem tudo praticamente de mão beijada, né? Você abre o seu computador e algumas vezes, óbvio que não tem a precisão profissional, mas em algumas vezes o Google Maps, por exemplo, ele te dá a coordenada, óbvio que não é precisa, mas ele já te dá uma coordenada de referência do ponto. Inclusive, essa questão da coordenada de referência, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é uma das exigências, toda a obra pública ter a coordenada estimada do local da obra. E você vê que no passado, e não é um passado tão grande assim, né? Você imagina, há 20, 15 anos atrás, o trabalho que era feito, o quanto que evoluiu, né, a tecnologia para que chegássemos hoje na sociedade que nós estamos e quanto que hoje, não desmerecendo de forma alguma, mas quanto que hoje o nosso trabalho é facilitado. Com né, certeza, por conta de pessoas como eles Pioneiros, aqui, pioneiros que aqui. iniciaram todo esse trabalho, né? Pra gente dar o pontapé aqui, Sônia, primeiro eu quero fazer uma pergunta pra você. É claro, depois de 22 anos, estar ao lado do Masayoshi, como o próprio Antônio falou, passa um filme na cabeça, não tem jeito, né? Primeiro eu queria fazer algumas perguntas. Como que foi essa ligação? Que eu particularmente eu tô curioso. Eu tô curioso, eu quero saber como é que foi essa ligação, como que foi esse primeiro cliente, porque uma dor muito forte de quem tá começando é ter o seu primeiro cliente, para ter aquele pontapé inicial. Então, realmente, essa é uma história muito legal de se contar. E por que você começou com licitação? Não sei se você se lembra dessa ligação com o Masayoshi, por gentileza. Sim, eu não podia esquecer nunca. Na verdade, foram 3 ligações. Então, eu liguei para apresentar a empresa, né? Então, para dizer o que a gente fazia e que tínhamos um trabalho muito mais abrangente do que tinha na época no mercado. E tinha que passar para ele ali uma credibilidade muito grande, né? Que estava há horas na empresa no ar, né? Então, e ele não me fez essa pergunta. Quanto tempo tenho com licitação? Teve um cliente que fez essa pergunta, né? Aí, quando ele fez essa pergunta, eu falei assim, bom, no seu segmento, estamos há 6 meses. Na verdade, tinha alguns minutos. E, então, a gente tinha que buscar esses clientes. A gente, naquele tempo, também não tinha site. Era site em construção. Né? A gente buscou todas as informações que tínhamos nos diários oficiais de quem estavam participando de licitação. Naquele tempo, o Ministério do Planejamento era MARI, né? Então a gente entrava no cadastro que hoje é o Comprasnet, e lá tem todos os fornecedores, a gente buscava todos os fornecedores, aí tinha que tentar localizar os telefones, né? E ligar para esses clientes. Na ligação do engenheiro Masayoshi, ele me ouvia, né? Aí eu dizia assim, olha, então eu vou mandar essa apresentação para o senhor e eu posso, então, retornar para saber se você gostou. Quem sabe a gente fechar um contrato, né? Aí ele, tudo bem, agradeceu e eu insisti mais uma segunda vez. Mandei, na segunda vez, já uma proposta, né? Para que ele, na outra, tinha mandado uma apresentação. E aí, quando eu liguei na terceira, então, vamos tentar fechar. Então, ele já tinha acompanhado o nosso trabalho e ele falava, assim, muito timidamente, assim, devagar, né? Acho que no estilo oriental, assim, ele dizia assim, eu vi, eu gostei, sabe? É um bom trabalho. Até que ele fala aquilo que eu mais queria ouvir. Então, vamos fechar. Aí, eu passei
passei as condições de pagamento, falei para ele que ia mandar, e ele lembrou agora mesmo do fax, e ele mandou, a empresa mandou um comprovante do pagamento, né? Via fax. Sabe? E eu peguei esse fax, andei pela empresa, imagina, naquela felicidade que só Deus, né? E aí coloquei esse fax no mural de aviso. E aí eu disse assim, essa aqui é a primeira de milhares de assinaturas que teremos aqui. Que legal. E ele deu muita sorte, né? Pra gente. É verdade. Pé quente, pé quente. Pé quente. A partir dali, hoje, são milhares de assinantes. Então, são mais de 20 mil assinantes. Quer dizer que deu certo, né? Sim. Então, é lógico que as coisas vão evoluindo. Nós começamos com o nosso serviço, com dicas legais. Naquele tempo, a gente não tinha ainda um advogado, né? Aí a gente vai evoluindo para ter um corpo jurídico. Hoje é um grande corpo jurídico dentro do Com Licitação. E agora, com os nossos especialistas, aí estão ficando cada vez mais ricos, né? Viu só, Antônio? Viu só, Antônio? Então, a gente também já apresentava para ele ali que a gente poderia atender ele em alguma necessidade. Mas, de verdade, eu não poderia. Eu tinha só condições de fazer o nosso expertise, que era o que disse ele, que era buscar todas as informações e selecionar apenas as licitações de interesse da Aerocarta, né? Então, com esse voto de confiança que ele nos deu, isso, lógico, é um estímulo muito grande para a empresa, e você vê que você está fazendo a coisa certa, né? E uma vontade muito grande, então, de, a partir daquela assinatura, a gente ter muitas e muitas, e foi o que aconteceu. Que legal, que legal. Esse começo, você imagina, né? Você ir naquela época, até tenho curiosidade, Sônia, como que era a busca, porque realmente, até hoje, olha, é um relato lá do próprio Com Licitação, é um dado que, claro, diante do cenário ele muda conforme a expressão mesmo, mas em torno de 40% ainda hoje, 2022, são pregões ou licitações que não estão em meio digital, ou seja, ainda no nosso querido boletim, até gostaria depois que o pessoal, o diário ali, o jornal, o pessoal colocasse na nossa edição também, porque realmente é um material, esse trabalho com licitação ele faz até hoje. Até hoje, a gente tem ali esse trabalho de coleta, são mais de 30 pessoas que ficam em busca desses boletins que ainda estão em meio ainda físico. Ou em sites, enfim, mas ainda não tão explícitos ainda ao mercado. Então, é muito legal saber essa história e estar presente aqui. Antônio, na sua prefeitura lá, como que era isso? Essa questão da evolução também, né? A tecnologia, ela passa ela impacta todas as áreas, né? Não só aqui o drone que o Masayoshi falou, né? Mas também a parte de licitação, evoluímos aqui de um diário para sites e boletins, enfim. Impacta lá em órgão público também? Como é que foi essa evolução nos últimos 15 anos ali? Sim, impacta bastante. E você vê a migração das licitações presenciais para as licitações eletrônicas, né? E mais, você vê também a diferença com que as informações são disponibilizadas, né? Hoje nós temos um acesso maior a informações, tá? Então, veja, quando eu entrei no órgão público, isso lá em 2010, quando eu entrei como servidor, e já é uma caminhada, a tecnologia que usávamos e as regras de publicidades que eram utilizadas, hoje, em 2022, é totalmente diferente. Então, veja, tudo vai evoluindo e vai acompanhando. E muitas vezes, do nosso lado como servidor, a gente pensa assim, estou publicando no Diário Oficial e estou cumprindo a legislação. Mas você não sabe quantas licitações no Brasil que dão deserta. Por quê? Porque aquela pessoa que poderia fornecer, ela não fica sabendo. E quando a dona Sônia começou a falar a questão, eu tinha que pegar o jornal, ele tinha que vir algumas vezes por correio, eu comecei a imaginar a questão dos prazos, das modalidades da 866, porque hoje a gente olha e fala assim, poxa, 8 dias úteis em um pregão, tá excelente, é impossível que a pessoa não vai conseguir preparar a documentação. Agora, você imagina eu dando somente 8 dias úteis, publicando em um jornal,
que sabe-se lá Deus se o meu possível fornecedor vai ler, porém eu estou cumprindo a legalidade, e até esse meu fornecedor descobrir aquela licitação e preparar a documentação e muitas vezes enviar isso por correio não é um prazo hábil. E fez total sentido quando ela falou assim. Eu falei, poxa vida, porque a gente analisa a lei com o pensamento de hoje, né? Eu estou olhando as legislações, pensando em 2022, com toda essa facilidade. Você pega o seu smartphone, sai ali na rua, aperta um botão e aparece um motorista para te levar. Mas imagina há 20 anos atrás como era isso. Não tinha essa facilidade, não tinha a internet que a gente tem hoje para encontrar. E cara, com todo o respeito, vendo essas histórias, você vê o quanto que as empresas no passado, para ter sucesso, tinham que ser empresas guerreiras, o quanto que as empresas, para vender para o governo, tinham que ser empresas guerreiras, e o trabalho da Conlicitação, com todo o respeito, hoje, olhando assim, você para e você pensa, você fala, cara, foi muito visionário e teve muita coragem para iniciar, buscar essas informações e fornecer. É algo, poxa, fantástico. Legal. E, Masayoshi, eu quero perguntar, porque assim, pode parecer que não, mas passou por todo mundo aqui que está presente e está nos assistindo. Tá, mas o Masayoshi começou há 30 anos, assinou com licitação lá em 2000, nos anos 2000, março? Dia 16 de março de 2000. 16 de março de 2000. Que é a data do aniversário da minha mãe. Não acredito. É por isso que ele deu tanta sorte assim pra nós. Obrigado, viu, Masayoshi? E Masayoshi, conta pra gente como que foi essa experiência no mercado de licitações. A Aerocarta, acredito eu, pelo sucesso que ela tem, já ganhou muitas licitações, não é verdade? Sim, seguramente, né? Mas é assim, esse mercado de trabalho, serviços, engenharia, ele é um pouco diferente, por exemplo, de sempre que você inteirar. Então, o que a gente buscou na época realmente, precisava ter alguém que desse o indicativo de, olha, aqui tem um potencial para você trabalhar, mas precisava desse inicial, né? Daí é que a gente precisou também investir em pessoas que pudessem acompanhar sempre, né? Hoje nem tanto, menos aí, mas na época a gente tinha vamos dizer, um departamento comercial bem maior, né, mais gente, mais pessoas para poder acompanhar, mesmo porque a dificuldade não estava tudo disponibilizado no site, na internet, nada, né? Teria que pegar o edital escrito, né, e ficar olhando, isso aqui não é bem o que interessa, né? Tem muitas vezes, né? Então, eu acho que o segredo, não digo, mas o sucesso foi isso. A gente achou um parceiro que pudesse dar os indicativos certos, né? E muitos deles, esse não é conosco, né? Isso aconteceu muito, né? Mas é melhor você ter 10 e aproveitar 2 do que, né, não ter nenhum. Só tem um só. Então, esse aspecto é que eu acho importante e isso realmente, o Conlicitação ajudou muito nesse aspecto. Nós já dava os inputs e aí, não, a gente ia atrás. Tinha que ir atrás. Aí por isso que tinha que ter um comercial bem forte. Legal. Então, Muito bom. Pegando aí um pouco gancho sobre a descrição do objeto, né? Então, até hoje, é um expertise muito grande do Conlicitação. Eu, particularmente, quando a gente começou a empresa, busquei entender, né? Me tornar um pouco engenheira também, entender o objeto da licitação, né? Então, geralmente, objetos resumidos. E, na sua área, a gente até agrupou um pouquinho mesmo, dando razão ao que você diz, até de mandar um pouco a mais, né? Sim. Porque não tinha essa facilidade que se tem hoje, né? Por exemplo, era muito comum, até os órgãos públicos não tinham modelos de editais, não sabia como fazer as coisas. Então, eles ligavam no Conlicitação, o órgão público, para pedir se a gente tinha um edital para poder ler aquele edital e passar para a sua prefeitura. Então, as coisas muito diferentes mesmo. Mas essa classificação, ela passa, assim, a ser um grande diferencial do Conlicitação. Até hoje é assim.
E a gente tem até uma história que para mim também ficou muito marcante, não é da sua área, mas na sua área piora aí um pouco aí, né? Essa questão da engenharia, mas era de um cliente que ligou dentro com a licitação e disse assim pra gente, olha, vocês vão publicar uma licitação e eu queria pedir para não publicar. Eita. Aí isso já dentro do nosso departamento de atendimento, né, na filosofia da empresa, jamais a gente faria isso, né? A gente disse para ele assim, não, nós vamos publicar sim. Ele disse, não, vocês não vão publicar. Sabe? Ele queria falar comigo, inclusive, sabe? Para que, falando comigo, dizer todo mundo ganha. Foi o recado que ele deixou. E a gente ficou. Ele falou de que prefeitura era, a gente falou, ficou. Aí ficou um desafio. Passamos todo mundo a ficar acompanhando o que aquela prefeitura publicava. Nós falamos assim, ele vai dar um jeito de enganar o objeto, sabe? Porque é o que ele quis dizer, que era para não chegar até ninguém, né? Certo. E de verdade ele fez isso. Nós chegamos numa licitação normal lá, estava escrito assim, espera para munícipe. Aí a gente, como era praxe, né? E até hoje fazemos isso, quando objeto ou a data, às vezes publica sem a data até hoje. Não tem prazo, né? Então, a gente liga para perguntar, olha, qual é o prazo real da sua licitação, se publicou errado? E no caso do objeto, a gente também liga muito. Mais ou menos, das publicações de hoje, mais de 5, 6 mil licitações diárias, a gente é capaz de ligar até 150 ligações para órgão público para esclarecer objeto ou data. E aí ligamos nessa prefeitura, aí perguntamos assim, mas como assim espera para munícipe? A moça do outro lado falou assim, é ponto de ônibus. Sabe? Aí a gente pôs entre parênteses, ponto de ônibus, no objeto. Ele ligou lá para falar assim, não estava na publicação ponto de ônibus, vocês estão divulgando errado. Então, você vê, essa é uma história para a gente ficar imaginando o quanto isso não aconteceu e até acontece. Então, essa classificação, o que a gente faz hoje? Quando a gente tem a dúvida do segmento direto, onde você vai de verdade ter o objeto da licitação, o tipo de negócio, tipo de empresa, a gente classifica em outras possibilidades também para fazer exatamente esse objetivo do que você disse que faz na hora carta, que era olhar todas, porque uma ou outra podia estar ser de interesse e não estar com o objeto correto, né? Isso era muito comum. Sabe? Não até hoje é comum, sabe? A gente vai encontrar algumas licitações que, por exemplo, sai material permanente. Aí você vai ver, tem de tudo lá. Mas a mais curioso é ter um carro. Né? Então, você tem de tudo e tem um carro, sabe? Então, você vê que isso não é uma coisa também que se superou 100%, né? Que é exatamente identificar essa licitação, né? Dizer, para chegar no mercado certo, né? Então, esse é o objetivo da publicação. Até pegando o que você disse, publicar no Diário Oficial não é dar publicidade. Publicar é dar a publicidade, é publicar corretamente o objeto que alcance, né? O mercado, aquela empresa do negócio da licitação, né? Perfeito. Antônio, eu tô vendo aqui os diários oficiais aqui para ver se naquela época eu tinha emprego no Condensação, sabe? Se eu conseguia ler aqui, ó, tô vendo que é uma dificuldade, viu, cara? Eu acho que precisaríamos de um óculos. Precisaria de um óculos, uma lupa aqui, mas parabéns, que bom que a gente tá aqui com vocês. E assim, Sônia, o Condensação ele passou por diversas fases. Inúmeras, são 22 anos de história. Mas teve aquele momento que foi a virada de chave, você fala, olha, agora ninguém me segura mais. Né? Que você teve ali, já conquistou vários clientes. Como que foi? Teve esse momento? Teve. A gente, na verdade, tudo é um processo, né? Então, a gente pode dizer assim, há uma evolução natural para tudo, mas o momento que talvez, para mim, eu entendo que ali, empresarialmente dizendo, que a gente entendeu que tinha um número muito grande já de assinantes, a gente alcançava nos nossos sites, agora já com site, agora com muito cadastro, muita procura, foi a hora que a gente teve que tomar uma decisão que era dobrar a equipe. Isto 2002, começo de 2003. Então, a gente fez uma contratação muito grande e aí a responsabilidade, agora mesmo, o engenheiro Massaior estava dizendo do custo de um funcionário, o quanto é difícil, né? Então, por isso que eu chamo isso de um divisor, sabe? Mas
talvez a gente, quando o pai vai passar 14 meses das primeiras assinaturas, é a hora que vai ter a renovação da assinatura. Esse também é um divisor de crescimento muito grande, porque o cliente vai renovar. Então, você tem aí a confirmação, né, da fidelização desse cliente na sua empresa e ele vai continuar ali dentro do nosso quadro. Então, quando vai ter esse processo de renovação, ele também é muito importante. Depois, nós tivemos 2004, um ano também muito marcante para a Conlistação, quando a gente começa a receber convites de instituições importantes, como o Fiesp, como o Sebrae, como o Sinduscom. É quando eu saio de um bastidor ali, de um mundo de diários oficiais e de equipe, e vou para um evento. Né? Então, eu nunca me esqueço do dia da Fiesp, todo mundo ali, 200 pessoas, eu num púlpito alto, e ter que falar bom dia, eu que abri. Então, uma responsabilidade muito grande. Mas isso, com os recursos da época, né? Não com as mídias sociais, como é hoje, né? Que é maravilhoso, a gente teve uma grande visibilidade. Sabe? Então, a confiança, era assim, com São Paulo, era do ramo da engenharia, muito relevância isso aqui em São Paulo, né? Então, era Sinicesp, Sinduscom, Sebrae, Fiesp. Então, isso também vai fortalecer a marca. Logo em seguida, também ainda dando grandes avanços ao Conlistação, foi quando eu participei de um prêmio do Sebrae, que era o Prêmio Mulheres Empreendedoras. Olha só. Que, na verdade, era uma homenagem, né, para você dizer, das mulheres no mundo empresarial. E esse evento também, ele vai levar o Conlistação, através do Sebrae, há muitas entrevistas, a mídia, a televisão. Na nossa empresa, nós estamos ali na região da Raposo Tavares, nós recebemos todas as televisões. Né? Então, era uma situação muito diferente, muito inédita, e isso, lógico, que trouxe muitos benefícios para a empresa, porque exatamente aquele primeiro voto de confiança, que é começando uma empresa, alguém confiar no teu trabalho, com a mídia, a visibilidade, isso se fortalecia, né? Então, eu não digo que tem um exato momento, mas tem alguns momentos como esse, para dizer que são importantes no crescimento do Conlistação. Que legal, que legal. Massa, né? E hoje ela falou de televisões, né? Hoje ela evoluiu, tá aqui no ConlistaCast, né, Antônio? Exatamente, Agora... já está com uma nova mídia, né? Uma nova mídia, nova exatamente. mídia. Sônia, após 22 anos aqui de trajetória e hoje ao lado do seu primeiro cliente, o Masayoshi, como que você enxerga? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso futuro, que eu tô bem interessado nisso, viu, Antônio? É a parte que nos cabe, né? Que nos cabe. Como que você enxerga o futuro aí do nosso Conlistação? O futuro é agora, né? Então, a gente vai seguir o que sempre foi nosso objetivo. Agora, falando até de tecnologia, quando a gente começa com o serviço via e-mail, com recursos até diferentes para distribuir a informação, mais simples, né? Hoje, Conlistação é uma plataforma. Então, o nosso objetivo é sempre ser a melhor plataforma, o maior plataforma, com mais abrangência. Então, todas as ferramentas que temos hoje agregadas ao nosso produto para facilitar o empresário, para que o empresário possa destinar aquela mão de obra para o seu próprio negócio e a gente suprir com as nossas ferramentas uma frente de trabalho através dos softwares que a gente tem hoje. Apesar de aqui falando de software, de plataforma, Conlistação sempre tem um interesse muito grande de estar aqui, como estamos aqui agora. No aconchego, no carinho de um cliente, no dia a dia, ouvindo, estando presente. Então, temos uma equipe muito grande, com um corpo técnico, um corpo jurídico, para que a gente possa dar todo tipo de assistência. E isso não se faz com software, não se faz com plataforma. E para nós, isso é muito fácil, porque esse é o nosso DNA, essa é a nossa especialidade. É o tratamento, é o acolhimento, é a gentileza para que o nosso cliente se sinta apoiado, prestigiado e ele tenha resposta para a necessidade dele. O que se falar, pensou em licitação, Conlistação tem.
Muito bom, que muito legal, bom. né, Bruno? E esse tratamento que ela falou, eu sou suspeito a falar. Porque, olha, cara, é muito diferente mesmo, Antônio. E você também, apesar, Sônia, a gente tem aqui um problema que depois ele vai conversar contigo nos bastidores, que é A questão do Silvio. o seu subordinado, que é o Silvio Santos, que contratou ele. Depois a gente tem que resolver essa questão. Aproveita, tá? Aproveita que você tá aí. Hoje é o dia. Hoje O é o Silvio dia Santos do contratou desfecho. ele de forma voluntária. Ele enganou o nosso querido Antônio, então depois... Não, e ainda colocou a culpa em mim. Falou que eu não li o edital. que você não, Não li o edital, bati o martelo, fui contratado, entrei com recurso, foi indeferido. E cara de pau, no Natal te deu Dinheiro notas falso. falsas, Dinheiro falando falso. que pagou você e não Dinheiro era falso. verdade, né? Exatamente. Mas depois você conversa ali nos bastidores. Mas hoje eu vou resolver o meu problema. Graças a Deus. Será resolvido. E puxar um gancho aqui. Olha que interessante, né, Bruno? O Com Licitação ele começou à frente do tempo. Veja, buscar informações na época que as informações eram escassas e traduzir isso em boas oportunidades para os clientes foi uma inovação. E veja o momento que estamos passando agora, né? Todas as ferramentas que nós temos e ainda entrando na questão da capacitação também. Exatamente. Então veja, tem um plus, além de eu fornecer toda o mapa da mina, ainda eu vou te ensinar como minerar. Cara, olha como está inovando, sempre buscar inovar. Prova disso, o Instituto, o Conlistagol e todas as outras ferramentas nesse sentido. Fora as ferramentas, entre aspas, tradicionais que nós temos. Então, olha como que está à frente. Vamos ver se você tá bom, Antônio. Quais ferramentas que nós temos? Monitoramento de chat, além do boletim, né, que agora evoluiu, né, para o meio eletrônico, monitoramento de chat. Temos também a análise de mercado. Análise de mercado. Análise de fornecedor. Fornecedor, de concorrente ali. Sim, sim. Nós temos também o gerenciamento de documentos. Olha que fantástico. De licitação também é fantástico, cara. Gerenciamento das licitações. Sônia e Masayoshi, nós temos aqui, até para a gente poder encerrar a nossa rodada de perguntas, temos muitos e muitos fornecedores, empresários que estão nos assistindo agora e claramente, com 30, 22 anos, enfim, de experiência como empreendedor, vocês dois transmitem muito conhecimento e sabem muitos atalhos, inclusive, porque já passaram por muitas dores, obviamente. Então, para quem quer ter sucesso também como empreendedor, qual mensagem vocês deixariam aqui pra gente? Começar pelas damas. Sônia, por gentileza. Obrigada. Bom, os empresários que hoje estão começando, as empresárias, espero eu, muitas mulheres, né? Ela já sabe do seu negócio, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe como conduzir o negócio no escopo dele. A experiência que quero passar, aquilo que eu quero compartilhar desses 22 anos é uma coisa que eu acredito muito, que é o que a gente pratica dentro do Com Licitação, que é nunca deixar de lado a sua equipe, a valorização, a capacitação, porque essa equipe é que ninguém vai copiar. Então, tudo se copia, tudo se faz software, mas a sua equipe, o atendimento dela, a especialização, aquela que vai trazer a resposta para a sua necessidade, esse é o cliente. É a filosofia que a gente adota, que é a filosofia de uma gestão humanizada, que hoje a gente quer que ela seja mais que humanizada, que ela seja uma gestão afetiva. Porque essa energia, ela alcança o nosso cliente, essa energia, ela vai trazer resultados efetivos ali para a sua empresa. É essa qualidade, é essa, vamos dizer, firmeza de convicção que eu gostaria de passar para vocês. Que estejam sempre muito atentos à sua equipe. Essa motivação, ela vai chegar, esse cuidado, esse cuidar, ele chega até o nosso cliente e que nos torna uma empresa de sucesso, por ser uma empresa que os nossos clientes temos um alto índice de renovação e somos referência hoje no mercado.
Se com licitação criaram uma coisa, o mercado, num minuto depois, já criou também. Então, copia-se isto, mas não copia-se aquilo que é o atendimento. O cliente não vai sair da sua empresa com toda a assessoria que a gente fornece, entendendo esse cliente, no dia a dia dele. E quem vai fazer isso? É a sua equipe. Uma grande empresa é uma empresa com uma grande equipe. Muito obrigado. Legal. Eu particularmente, eu brinco lá internamente que eu pagaria para trabalhar aqui, viu, Antônio? Você tá pagando para trabalhar também aqui, né? Sim, sim. Até esse momento. Até esse momento, por enquanto. Masayoshi, por gentileza. Ok. Bem, acho que no nosso caso não difere muito da empresa da licitação, né? Eu acho que o segredo está em capacitação pessoal. Então, a dificuldade nossa é ter pessoas preparadas. Então, é preciso prestigiar aqueles que se dispõem a sacrificar um pouco, mas que tem que manter atualizado. Tem que ter, eu acho que é bom trabalhar assim com pessoas que já têm uma formação, precisa ter uma pessoa experiente, com visão e com capacidade. E aí fazer uma ponte, um peão em torno dele, formando pessoa, né? E outra coisa é a gente também, você tem que investir em tecnologia, equipamento. Nossa, é tudo software, equipamento. E, enfim, eu acho que são esses dois, pessoa na capacitação e equipamento, sistemas. Muito bom, muito Legal, obrigado. legal. Sônia e Masayoshi, nós temos no quadro aqui, logo no final, um quadro de humor. Nós trouxemos hoje alguém muito especial, que ele veio com alguns chapéus ali para que a gente possa brincar um pouco. Então seja bem-vindo, nosso querido Raul Gil. Por gentileza, eu vou pedir para que vocês... A barriga dele, ele veio mais gordo. Ele veio mais gordo agora. Vocês podem vir com a cadeira para cá e vou pedir para que vocês dividam aqui o microfone, obviamente, que ele vai fazer o quadro dele ali. Enquanto ele se ajeita, obviamente, ele tá, olha, ele tá no condensação ali há uns 4 meses já engordou 10 quilos. Já, né? Começou recentemente, né, com a gente. Não, falaram que era só os apresentadores, né, que estavam ficando. Agora, quem vem fazer os quadros conosco, eu quero ver se o Silvio vai ficar assim também. Eu fiquei curioso. Eu vou aguardar. Seja bem-vindo, então, nosso Raul Gil com um quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. Cheguei aqui no Com LicitaCast. Olá, Sônia! Olá, Masayoshi! Que prazer recebê-los aqui. Vamos começar aqui o Para Quem Você Tira o Chapéu. Vou dar um chapéu aqui para deixar com vocês. E vou falar um tema aqui. E vocês, se forem a favor desse tema, vocês tiram o chapéu. Se não for a favor, deixa o chapéu quietinho aqui de lado, né? Olha só, o primeiro tema vai para os dois aqui, ó. Vocês tiram o chapéu para o Com LicitaCast? Olha só. Tira ou não tira o chapéu? Verdade? Aê! Tira o chapéu? Tá muito bom assim, Tiramos o chapéu para com LicitaCast. Vou aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar todos por esse projeto lindíssimo e agradecer a presença dos nossos grandes especialistas que estiveram aqui hoje, essa honra de engenheiro Masayoshi aqui com a nossa empresa, com licitação, junto com a Aerocarta, e agradecer a todos que nos prestigiaram até então, em todos os outros episódios, né? E que estarão aqui também. É lógico que é um projeto moderno, arrojado, né? E que eu aprovo muito, tenho muito orgulho dele. Aí, Antônio! Aê, cara! Aê. Muito bem, falou bonito a Sônia. Então vamos agora para o segundo tema. Olha, esse aqui, olha só. Vocês tiram o chapéu para o mercado de licitações
públicas. Tira ou não tira? Bom, eu tenho que tirar o chapéu para o mercado de licitações. O mercado de licitações é a minha vida, é a vida da nossa empresa, mas principalmente é o caminho, né, que o governo, os governantes têm para cumprir as suas funções. Nosso papel é de levar mais transparência, levar as oportunidades, fomentar esse mundo empresarial, os negócios públicos. Né? E principalmente porque também é uma parte de atuação das nossas vidas, de cidadania também. Nós estamos ajudando esse país na divulgação das licitações, no preparo dos empresários e, ao mesmo tempo, estamos trabalhando como um negócio. Nós seremos um outro Gil também, não sei se... É o Raul Gil do Vigor, né? É o Raul Gil do Vigor. Isso é diferenciado. É a mistura do Raul Gil com o Gil do Vigor! Voltei pro Raul Gil, olha só. Era o Raul Gil do Vigor. Sim! Será que ela tira? Tomara que sim, hein? Você tira o chapéu para o Descontraindo a Licitação? Boa. A série de humor. Tomara que tire, né? Dá aí o chapéu para eu poder tirar de verdade. Agora. Vou tirar o chapéu para o Descontraindo a Licitação. Um humor universal, mas a criatividade que vocês têm aqui é de verdade um grupo de talento. Então, assim, grupo de grandes talentosos. Mesmo com aqui a participação de paralelo, esses dois que fazem a gente rir o tempo todo, já está descontraindo a licitação. Mais o nosso time, Vinícius, Gabriela e esse artista maravilhoso que é você. Tira o chapéu, com certeza. Muito obrigado! Se você não conhece o Descontraindo a Licitação, é a nossa série de humor aí do Com Licitação, né, Bruno? Inspirado no Porta dos Fundos aqui. É verdade. Então pega ali sátiras, enfim, faz. Inclusive, tentando ali proporcionar o cenário do próprio licitante, né, dos pregoeiros em si. Então é muito legal. Teve participação, inclusive, do Fábio Porchat. Não, Fábio Porchat? Isso, Titi, ele também tá lá. Olha aí, ó, Fábio Porchat, Raul Gil, do Vigor, tudo junto. E também do nosso querido Silvio Santos. Você acredita que ele esteve lá também? Até o Silvio estava lá. Até o Silvio esteve lá, não é verdade? É verdade, isso aí é verdade. E parabéns a todo o grupo Com Licitação pelos 22 anos. Parabéns. É uma honra estar aqui, realmente, aqui, todo esse trabalho de toda uma equipe que está nos bastidores aqui também. Então, para mim é uma honra. Antônio, obrigado mais uma vez, juntos aqui. E, Raul Gil, obrigado pela presença. Sônia, eu vou deixar... Eu iria passar pro Raul Gil, mas eu quero que você, por favor, olhe para aquela câmera e encerre pra gente esse episódio, por gentileza. Bom, estamos no episódio de 22 anos do Com Licitação. Então, eu ofereço o episódio, ofereço aqui, simbolicamente, um primeiro pedaço de bolo para todos os funcionários do Com Licitação, para aqueles que já estiveram na nossa empresa, os que estão na nossa empresa, mas principalmente aqui para o engenheiro Masayoshi, representando nossos mais de 20 mil clientes. Então, muito bom, parabéns. Salva de palmas. Obrigado. Parabéns, Com Licitação, pelos seus 22 anos. Eu costumo dizer que o Com Licitação é um ponto de inflexão na vida de cada um de nós. Tanto os clientes como os funcionários que conhecem o Com Licitação têm as suas vidas mudadas a partir dali. Então é por isso que eu desejo esse feliz aniversário para o Com Licitação. Desejo que você continue fazendo a diferença tanto no mundo empresarial como no mundo e na vida de quem te conhece. Parabéns, Com Licitação, por esses 22 anos de muito sucesso, toda essa evolução. E eu tenho muito orgulho de fazer parte, há 16 anos, de toda essa trajetória e de contribuir com todo esse sucesso. Somos uma família. Feliz aniversário, Com Licitação. Parabéns, Com Licitação, são 22 anos de uma história linda e de sucesso e eu sou muito feliz e grata por fazer parte dessa história e eu quero desejar mais muitos anos de uma jornada linda. Muito obrigada por tudo. Feliz aniversário, Com Licitação, passando aqui para desejar felicidades, dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso, dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história que é muito linda. Está completando 22 anos e eu tenho certeza que a gente vai dobrar, triplicar esse número e sempre no topo, porque
esse é o nosso objetivo. 22 anos de história. Estar aqui é simplesmente maravilhoso. Parabéns com licitação. Parabéns família com licitação. Parabéns com licitação, que por muitos e muitos mais anos consigamos ajudar nossos clientes a ganhar o mundo de licitações. Feliz aniversário! É com imensa felicidade que venho parabenizar o Com Licitação por esses 22 anos e também agradecer por todo o ensinamento, todas as oportunidades. É um prazer fazer parte dessa família. Parabéns, Com Licitação! Feliz aniversário, Com Licitação, 22 anos de muita alegria, muito sucesso. Eu tenho muito orgulho em fazer parte de tudo isso. Vamos comemorar! Parabéns Com Licitação, 22 anos de muitas vitórias, glórias e conquistas. 22 anos de muita luta, de muita garra, todos juntos. Muito obrigado por tudo. Parabéns, família Com Licitação. 22 anos de uma linda trajetória, de sucesso, de conquista, de alegria, que consiga realizar todos os projetos lindos que nós temos aqui. E eu sou muito grata por fazer parte de tudo isso. É uma honra imensurável fazer parte dessa empresa, que tanto admiro. Que possamos continuar exercendo esse trabalho magnífico com muito amor e carinho de sempre. Parabéns Com Licitação pelos 22 anos. Parabéns Com Licitação. Eu tenho muito orgulho em fazer parte desse time. Um time que coleciona tantas histórias e uma empresa que vem crescendo cada vez mais. Vamos juntos com garra e determinação. Mais que um CNPJ, mais que uma estrutura empresarial, esse é o time Com Licitação. Parabéns pelos 22 anos. Fico muito feliz em fazer parte dessa família nesses 22 anos. Parabéns Com Licitação. Estamos juntos. Parabéns Com Licitação, 22 anos, não é para qualquer empresa. Que seja mais um ano de progresso, de muito sucesso, determinação e foco. Desejo tudo de maravilhoso e lindo para essa empresa, que cresça muito mais e que tenha muito propósito na vida de vocês. Parabéns! Feliz aniversário Com Licitação, que orgulho fazer parte desse time, 22 anos de sucesso, de parceria, de respeito e confiança.